Fala galera, hoje a gente vai conversar sobre ouro e prata. Por que que eles estão nas máximas e por que que o preço desses dois metais preciosos não para de subir? Legal? Vamos lá, sem mais delongas. Dá uma olhadinha nesse gráfico aqui. Esse gráfico é aquele gráfico que todo investidor gosta de ver quando ele está comprado nesse ativo. O ouro subiu em 2025 uns 60 e poucos por cento, para você ter uma ideia, né? Então a gente tem aqui, olha só, a partir do comecinho do ano a gente já tem de alta, parecia uma tendência de alta bem forte, né? A gente só não sabia que ia ficar muito mais forte e ela ia parecer pequena olhando agora o que a gente tem observado nos últimos meses. Mas beleza, olha só, até vai subindo legal, né? Aquela crise tarifária que começa lá em março, abril fortemente. Então o Trump já falando que vai colocar determinadas tarifas e não sei o quê, tarifas comerciais, tensões geopolíticas, e o preço começa a subir. Aí ele vem aqui e tal, chega mais ou menos aí em meados de abril, começo de maio, ele começa num processo de acumulação, uma pequena correção aqui, mas vai acumulando, acumulando, acumulando. Aí quando chega finalzinho de agosto, ele tem um breakout muito forte, e aí o preço do ouro vai buscar algo acima de 4 mil dólares a onça Troy. Isso é o que aconteceu em 2025, dá mais ou menos aí uns 65% de alta no preço do ouro, legal? Agora, para a gente ter uma ideia melhor, vamos dar uma olhada em como é que isso fica ao longo do tempo, como que costuma ser o comportamento do ouro ao longo do tempo, beleza? Então olha aqui, a gente pode ver que o ouro não é um ativo muito volátil, né? Ele tem alguns breakouts bem fortes em épocas de crise, como foi finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80, aí você tem um choque na taxa de juros muito alto, né? Então houve uma época de recessão aqui nos Estados Unidos. Depois você vai ter novamente uma tendência de alta só lá depois dos anos 2000, né? E você tem outro breakout aí bem forte na época do subprime, né? Quando a gente teve a crise do subprime. Então parece que os investidores buscaram ouro para se proteger da crise, mas depois você tem uma forte correção novamente, volta para um patamar mais baixo, mas ainda superior ao que a gente tinha antes da crise do subprime, né? E aí começa desde 2018, ele já vem mostrando uma tendência de alta, né? Chega na pandemia, ele meio que estaciona, e de 2023 para cá você tem uma baita puxada, um baita breakout no ouro. Legal? Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai entender o porquê que isso está acontecendo nos últimos anos, a gente vai entender o que você pode fazer em relação a isso, tanto como investidor, como assessor financeiro, assessor de investimentos, consultor, e a gente vai buscar entender também quais são os riscos e oportunidades associados a essa realidade que a gente está vendo. Vem comigo. Então são essas 3 perguntas que a gente vai buscar responder durante o vídeo. Olha só. Primeira questão, o que explica essa alta? E aí eu vou ser muito claro com você, tem alguns fatores, mas o mais forte é esse que aparece aqui em primeiro lugar, é o fator 1, a desdolarização e a compra por parte dos bancos centrais. Então você tem lá a China, a Rússia, os países dos BRICS, mas não só, tá? A República Tcheca, a Polônia tem comprado bastante reserva em ouro, então tem trocado seus dólares, e quando eu digo trocado seus dólares, normalmente são treasuries, são títulos da dívida norte-americana por ouro. Legal? Mas por que que esse povo está fazendo isso, né? Qual é a visão? É desconfiança, né? E desconfiança ela vem de inúmeros fatores, mas basicamente em 2022 a gente teve um congelamento das reservas russas quando começou a guerra Rússia versus Ucrânia, sem entrar no mérito do que é certo, do que é errado na guerra em si, mas é assim que funcionam as forças globais. Então houve um congelamento das reservas russas em dólar. E aí, se eu estou num banco central, se eu dirijo o banco central, se eu dirijo uma nação e eu tenho alguma animosidade ou alguma dificuldade numa relação comercial ou geopolítica com os Estados Unidos, o que eu vou buscar fazer? Eu vou trocar as reservas em dólares ou treasuries por reservas em ouro, e é exatamente isso que está acontecendo. Isso acaba sendo muito reforçado, né, pela política tarifária americana. Então a gente tem acompanhado uma política tarifária americana bastante agressiva, buscando, na visão, né, do governo americano, reverter algumas discrepâncias que aconteceram ao longo do tempo, mas isso sem dúvida vai levar as economias dos outros países a se protegerem. E basicamente o que eles estão fazendo é isso, se protegerem pensando o seguinte: não dá mais para a gente confiar no dólar como moeda de troca ou como reserva de valor, então a gente vai fazer reserva em ouro, vamos voltar
ao modelo antigo, que era a reserva em ouro. O ouro é um ativo neutro, né? Então ninguém vai congelar, ninguém vai imprimir ouro translocadamente, como a gente sabe que vem acontecendo a impressão de dólar já há décadas, e por isso a gente tem um movimento muito forte das economias nesse sentido, né? De algumas economias em específico, mas talvez isso seja o início de uma nova tendência, não só para o ouro, mas outras reservas de valor. Legal? Fator número 2, bastante importante também, né? A gente vê que os governos, não só Estados Unidos, mas também a Europa, estão com dívidas recorde. Então, o que esses caras têm que fazer? Eles têm que emitir moeda para pagar o serviço da dívida. Né? Eles imprimem valor. Isso desvaloriza dólar, isso desvaloriza euro, isso coloca a moeda fiduciária em xeque, em grande descrédito. Então, se os bancos centrais já não conseguem confiar no dólar, como que era considerada a moeda forte, o flight to quality, quando dava ruim, todo mundo começava a comprar dólar. Agora não está bem assim, né? Não é assim que os governos centrais estão pensando. E por isso eles buscam outra reserva de valor. O ouro é a primeira que vem à mente, né? Isso porque tradicionalmente é assim. A gente pode dizer que há séculos funciona dessa forma, então foi o natural de acontecer. Entretanto, você tem também uma busca pela prata, já já a gente vai falar um pouquinho melhor sobre a prata, e você tem agora uma terceira reserva de valor, algo mais novo, que é a criptomoeda, e o Bitcoin, ele é o grande candidato a se tornar reserva de valor, entretanto, menos regulamentado, ainda menos regularizado, e, portanto, talvez ainda visto com certa desconfiança pelos bancos centrais. A gente precisa aguardar as cenas do próximo capítulo em relação a isso aí. Muito bom. Fator número 3 é um seguro contra o caos. Acredita-se que existe uma bolha no que diz respeito às ações, principalmente de tecnologia, de inteligência artificial e outros setores de ponta. Acredita-se que não é sustentável esse nível de preço e vai haver uma correção. Quando essa correção parece que está ficando mais madura, o que acontece? Você tem a alta no preço do ouro, porque os bancos centrais estão comprando. Então você tem uma puxada na demanda, à medida que isso acontece, o preço do ouro vai subindo. Aí você começa a ver outros investidores vendo essa alta no ouro e já começando a se preparar para uma correção do mercado. Peter Lynch dizia que as pessoas, os investidores, perdem mais dinheiro se preparando para a correção na medida em que não aproveitam momentos de alta do que se recuperando da correção depois. É de se discutir, né? Mas a gente percebe que há um movimento bastante forte nesse sentido, agora dos investidores, não só Banco Central, dos investidores, grandes investidores, que querem proteger o seu capital agora comprando ouro e prata. Na questão da prata, tem um ponto muito interessante, que é a dupla demanda, porque a prata é reserva de valor, só que não é tão queridinha como reserva de valor, porque ela é muito mais volátil e porque também o nível de escassez dela é muito menor, né? Então ela é menos escassa, quer dizer que tem mais quantidade de prata disponível, então ela não é vista como reserva de valor tão fortemente como o dólar. Entretanto, ela tem uma aplicação prática muito forte na indústria, né? Então, painéis solares, veículos elétricos, tecnologia 5G, a prata é muito utilizada. Então, se percebe já há alguns anos que cresce a demanda industrial pela prata e a produção, a mineração de prata não acompanhou esse crescimento. Isso vai puxar o preço da prata fortemente, né? Muita gente tem falado aí, alguns especialistas, outros nem tanto, que a prata está muito subvalorizada em relação ao ouro, e nas próximas semanas, nos próximos meses, a gente deve ver uma puxada muito forte na prata. A grande pergunta é: será que a gente está diante de que a história se repete? Ou seja, será que o ouro, de fato, essa alta no ouro, ela está mostrando para a gente que a gente vai ter uma forte correção dos mercados, uma crise econômico-financeira, uma crise geopolítica? Essa pergunta que eu queria fazer para você, eu queria que você colocasse nos comentários, se você acha que isso é um indício muito forte de que a gente está à beira de uma crise. O que a gente pode refletir a respeito desse assunto? Vamos voltar um pouquinho lá para os anos 70, que a gente viu, finalzinho dos anos 70, né? Comecinho dos anos 80, que a gente viu que foi aquela primeira puxada no preço do ouro e logo depois voltou muito rapidamente, né? O que aconteceu naquele momento é que foi possível para os Estados Unidos trazer um choque de juros muito forte. Então a taxa de juros
ela sai de patamares aí de 5, 6%, ela vai para 20%. Paul Volcker puxou essa taxa para 20%, e quando você puxa a taxa de juros lá para cima, o que acontece? Os títulos do Tesouro ficam muito atrativos, porque eles vão render uma taxa muito alta. E aí, o que as economias começaram a fazer? O que os investidores fizeram de forma muito forte, muito rápida? Começaram a comprar esses títulos, deixando o ouro de lado, comprando os títulos, valorizando, portanto, o dólar novamente e fazendo com que o preço do ouro fosse lá para baixo. Deu para fazer isso naquele momento, então isso é algo muito importante. Guarda aí nessa sua cabecinha isso que eu acabei de falar, porque já já a gente vai usar essa informação. O que acontece no subprime entre 2011? Você tem uma crise financeira global, existe uma política de quantitative easing. O que é quantitative easing? O governo tacou dinheiro, né? Os Estados Unidos tacando o dólar, não só Estados Unidos, mas fortemente Estados Unidos tacando o dólar na economia. Você tem dólar na economia, o pessoal que estava em recessão começa a se reerguer rapidamente com a ajuda dos bancos centrais, né? Os juros podem subir logo depois disso, e aí o ciclo de alta do ouro termina. Então, uma questão muito importante é, quando os juros estão altos, é caro você deixar o dinheiro, em ouro, porque o dinheiro está meio que parado, né? Está parado lá com ouro. Então você tem um custo de carregamento desse ouro. Então, tem sido algo bastante comum essa alta na taxa de juros para segurar. Na verdade, o objetivo nem era segurar o preço do ouro. O objetivo era fazer com que a economia, de alguma forma, ela retomasse, né? Isso feito antes do aumento da taxa de juros. Então, a economia retoma quando você coloca dinheiro na economia, faz ela girar. Depois, normalmente, você tem um aumento na taxa de juros para valorizar a moeda, e a partir daí o dólar acaba arrefecendo. Normalmente é esse o sistema, o mecanismo que faz com que o dólar dê aquela puxada, mas não tenha sequência, e depois há uma preferência por outros ativos da economia. A pergunta é, o que vai acontecer agora, né? Por que 2025 é diferente, se é que é diferente? Bom, então, primeiro ponto, né? Hoje a gente tem uma mistura das duas coisas, uma alta inflação como tinha nos anos 70, por isso também que a gente teve que ter um aumento de taxa de juros tão forte lá nos anos 70. E você tem também uma impressão de dinheiro muito forte, que é o que aconteceu no finalzinho de 2008, começo de 2009, né? Só que, aliado a tudo isso, você tem esse movimento de desdolarização por conta de uma animosidade, por conta de conflitos geopolíticos, tarifários, comerciais e assim por diante. Então, essa mistura ela pode ser muito inflamável no que diz respeito ao preço do ouro, né? Então, olha só, o que acontece nos anos 70? O mundo corre para o dólar. Hoje, o mundo está fugindo do dólar e está buscando uma reserva de valor diferente. No caso, o ouro. Poderia ser Bitcoin também, poderia ser algum outro tipo de ativo, né? A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso em outro vídeo. Será que o Bitcoin vai substituir o ouro como reserva de valor? Eu acho bem provável que não substitua totalmente, mas que sejam algo complementar a isso. Mas deixa para um outro vídeo para a gente falar sobre isso. Agora eu queria abordar um outro assunto. Pô, você está vendo tudo isso acontecer? Você viu aquele gráfico, o zoião já brilhou, né? Já ficou felizão. Então quero investir nesse treco. Será que ainda dá tempo? Como é que eu invisto em ouro? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, então. Vem aqui comigo, olha só. Como você pode investir? Mais simples, maneira mais prática de investir em ouro é comprando ETF e fundos que de alguma forma estão expostos à variação do ouro. Para quem busca simplicidade e liquidez, é o jeito mais simples. E como é que eu faço isso? Bom, aqui no Brasil você pode entrar lá no seu home broker e já colocar Gold 11. Gold 11 é um ETF que replica o preço do ouro. Desvantagem de fazer isso é que você vai pagar uma taxa de administração no ETF local, e o Gold 11 ele compra cotas de um ETF global, então você vai acabar pagando duas taxas de administração, legal? Mas é um jeito simples de fazer a coisa. Tá. A prata você teria que comprar um BDR, BDR de um ETF. O que é isso? Você tem um ETF que é um fundo que é negociado lá nos Estados Unidos, né? E para quem quer ter exposição a esse ETF, mas investindo aqui no Brasil, se criou um BDR
e esse BDR se chama BSLV39. Então você pode ir lá no home broker comprar também. Normalmente o problema que a gente vê com esses BDRs é que a liquidez não é muito grande, né? Então você tem um pouquinho mais de dificuldade para fazer a compra, às vezes você tem que colocar um preço de compra exatamente no preço de venda que está lá, então você tem que se condicionar à venda que está lá. Ele tem uma liquidez menor, é uma das desvantagens, mas você pode fazer isso para se expor a esses ativos. Legal? Agora, você pode ir lá nos Estados Unidos e comprar diretamente os ETFs americanos. Então, se você não tem ainda uma conta internacional, ou se você não tem assessorado o seu cliente a ter uma conta internacional, é algo que você precisa repensar. A diversificação ela se faz muito mais eficaz quando a gente tem uma conta lá fora, seja por intermédio da Avenue, por intermédio do Banco Inter, C6, algum desses, seja numa corretora internacional, como a Charles Schwab, a Interactive Brokers e assim por diante. Se você tem acesso a uma conta internacional, é só colocar lá GLD ou IAL, que são 2 ETFs que já fazem toda a estruturação do seu fundo, visando acompanhar o preço de mercado do ouro, né? E se você colocar lá um outro ETF SLV, você vai acompanhar o preço da prata. Legal? Acaba sendo mais barato do ponto de vista de taxas, porque você só vai pagar a taxa de administração lá fora, que normalmente é mais baixa do que as taxas de administração aqui no Brasil, né? E você não tem taxa sobre taxa, então vale bastante a pena. Caminho número 2, né? Você pode aproveitar a alavancagem das mineradoras, porque pensa, se o ouro vai ficar cada vez mais caro, então essa é a nossa tese de investimento, não quer dizer que vai acontecer. Se o ouro, se a prata vão ficar cada vez mais caros, as ações das empresas de ouro e prata, que mineram ouro e prata, também vão crescer. Então, o que vai acontecer? Você tem um potencial maior de retorno dessas ações. Uma mineradora eficiente, se o ouro sobe 20% pela sua alavancagem operacional, ela pode ter um aumento, na verdade, alavancagem operacional e financeira, ela pode ter um aumento no preço das suas ações de até 100%. Né? Tem alguns exemplos aí, XGDXJ, né? Que são ETFs de mineradoras, ou você escolher uma mineradora propriamente dita, como a Newmont, a Barrick Gold e outras que a gente tem aí no mercado. Legal? Eu sempre digo o seguinte, se você não tem tempo, não tem expertise e não quer escolher a empresa propriamente dita, ETF nos Estados Unidos é um baita negócio, uma baita simplificação e te expõe a esse mercado, a esse setor econômico. Legal? Muito bem. E você tem aquele outro caminho, que é o caminho mais raiz mesmo, deixa os Nutelinha de lado, e você vai para o caminho raiz, que é comprar de fato, né? Comprar de fato o ouro. E olha só, muita gente tem dito que isso seria o caminho mais adequado, porque há previsões, sempre há previsões catastróficas no mercado, né? E tem gente dizendo que é possível que as reservas de ouro elas não acompanhem a demanda nos próximos anos. E aí o que você vai ter? Você vai ter um aumento no preço do ouro físico que os próprios ETFs, fundos de mercado futuro talvez não consigam acompanhar. E por isso você teria então um squeeze no mercado físico, ou seja, faltaria ouro para entrega, de forma propriamente dita, né? Só que você tem alguns problemas, né? Principalmente operacionais. Então esquece esse negócio de comprar joia, você só perde dinheiro pensando em joia como investimento. Você poderia comprar os lingotes lá na DTVM, né? Só que mesmo assim você tem alguns problemas como spread alto, custo de custódia, segurança. Então eu não mexo com isso, nunca mexi. Eu sempre fiz a minha proteção via ETF, falando de ouro, e ETF lá fora. Eu sou um investidor que eu gosto de investir diretamente nos Estados Unidos. Legal? Muito bom. Você tem também algumas empresas de custódia lá fora, aí já é para o pessoal que está com uma estrutura um pouquinho mais sofisticada. Então, tanto na Suíça como em Singapura, você coloca em cofres lá os vaults, e aí você consegue manter ouro. A gente sabe que tem muitos investidores globais aí com alto poder de fogo que têm feito isso. Legal? Agora você pode estar se perguntando, né? E assim, nada mais justo que essa pergunta. Você pode estar falando assim, mas professor, será que o bonde já não passou? Tinha que ter feito isso. Por que você não fez esse vídeo, seu sem vergonha, no começo do ano? Aí você tinha que ter perguntado isso pra gente, ou falado isso pra gente no começo do ano. Pois é, será que ainda dá tempo? Será que agora é esperar a correção para comprar num preço menor? Essa é a pergunta do milhão, né? E é lógico que a gente não está aqui para dar dica de investimento, nada disso, mas a gente
estar aqui para pensar junto com vocês no que é mais racional, né? Então, olha só, o que eu poderia dizer a vocês? Lembra que eu pedi para você guardar uma informação, que foi a informação de que quando a gente tinha uma alta no ouro, aquilo tendia a ser por conta de uma crise econômica, ou política, ou geopolítica, e aí você tinha os players econômicos, né, os players de mercado buscando refúgio no ouro. Só que aí o que acontecia? Ou você teve um choque de juros muito forte por causa da alta inflação do final dos anos 70, começo dos anos 80, ou você teve o subprime com uma baita impressão de dinheiro naquele momento para fazer as economias retomarem, e a economia retomando já não era tão interessante deixar o dinheiro em ouro. O que a gente tem visto nesses últimos tempos é um cenário um pouquinho diferente, né? Praticamente não há espaço para um choque de juros americano. Por quê? Porque a dívida americana é muito alta, e a dívida sendo alta, se você tiver um choque de juros, como aconteceu no final dos anos 70, começo dos anos 80, ela vai se tornar mais impagável ainda. Então, para isso, não se caminha para colocar os Estados Unidos numa recessão, até porque já há dificuldades econômicas ali por conta das tarifas impostas pelo governo americano. Então a gente não vê isso acontecendo num prazo mais curto ou médio prazo. Isso então joga a favor da alta do ouro. Isso não acontecendo joga a favor da alta do ouro. Um corte de gastos mundial também é pouco provável, porque um corte de gastos traria mais segurança a respeito das moedas fiduciárias. Então, legal, vai ter corte de gastos, vão parar de imprimir dólar, vão parar de imprimir euro, fico um pouquinho mais tranquilo em ter as minhas reservas em ativos atrelados a dólar, euro e assim por diante. Pois é, não parece que isso vai acontecer, e portanto os investidores e os bancos centrais principalmente vão continuar compondo as suas reservas em ouro, né? E isso puxa a cotação lá para cima. Pode acontecer um alívio significativo das tensões geopolíticas e de comércio? É bem improvável também. Você pode ter um refresco ali, mas ainda assim, quando você quebra a confiança no ativo, leva tempo para isso retomar. E a minha visão, e o que a gente tem visto no mercado, é que há um consenso de que o dólar não é visto mais como um ativo confiável do ponto de vista de reserva e até do ponto de vista de investimento, deixar tudo atrelado em dólar. Então vai continuar tendo, na nossa visão, uma busca bastante forte pelo metal precioso ou por ativos que estão atrelados a esse metal. Agora, quais são os riscos de curto prazo? Porque tudo que eu falei aqui te leva a pensar, pô, então vou comprar ETF, vou comprar ouro, vou fazer uma coisa nesse sentido. Lembra sempre do seguinte, o mercado financeiro, mercado de investimentos, ele não é uma ciência totalmente previsível, ele é probabilístico, as coisas podem acontecer. Mas pelo fato de ser probabilístico, isso quer dizer que há uma probabilidade maior ou menor delas acontecerem. Então, há riscos de curto prazo e você precisa estar ciente disso. Por isso que jamais você pode pegar a sua carteira e preponderantemente colocar em ouro. Você pode colocar num pedaço até bastante significativo, mas não preponderantemente. Porque vão acontecer correções de curto prazo. Hoje mesmo, quando eu estou fazendo esse vídeo, né, a gente está vendo uma correção bastante interessante. Agora, o que acontece nesses momentos, muitas vezes, é que quando vem essas correções um pouquinho maiores, isso se torna ponto de entrada, principalmente para investidores, principalmente para aqueles que estão querendo proteger o seu patrimônio. Então, normalmente você tem a correção e depois você tem um repique muito forte, e aí aquela tendência ela continua mais forte do que ela estava ainda, né? Então, esteja ciente disso. Muitos investidores com quem a gente tem conversado estão buscando uma correção de curto prazo, e vindo essa correção de curto prazo, a gente deve ter um repique mais forte. E um outro risco é a adoção de outros portos seguros, né? Porque se o ouro tem sido utilizado de forma bastante contumaz, como proteção em momentos de crise, em momentos de tensões econômicas e geopolíticas, ele pode ser substituído em algum momento, né? E a promessa é que o Bitcoin venha a ser um ativo de substituição. Eu não acredito que isso vá acontecer tão decisivamente no curto, médio prazo. O Bitcoin pode ser até uma alternativa para se juntar ao ouro como
uma moeda para uma reserva de moeda para se compor reservas, mas de um modo geral isso não vai acontecer do dia para a noite. Beleza? Então, assim, vale a pena ter na sua carteira de forma moderada, talvez assim de forma paulatina, né? Vai aumentando sua exposição utilizando os ETFs principalmente, e principalmente se você puder, numa corretora lá fora, lá nos Estados Unidos. Legal? Muito bom. Eu queria só lembrar você do seguinte, que a gente explica tanto essa matéria, todas as relações macroeconômicas, as relações de asset allocation, né, quais são as melhores práticas para se montar carteiras de investimento, na nossa pós-graduação Produtos Financeiros e Gestão de Risco. Tá? Então, você tem um link aí na descrição do vídeo, que é o link para as nossas pós-graduações e MBAs. Tá? Não deixa de dar uma olhadinha ali, se você está buscando se qualificar, está buscando uma pós-graduação que vai te fazer entender melhor os mercados e a formação das carteiras. Beleza? Um abraço e até a próxima.